Oi, galera, tudo bem com vocês? Semana passada nós vimos o começo dessa história, a história da Guerra de Troia, e hoje nós iremos assistir a continuação. Só que antes da continuação, eu vou relembrar o que aconteceu semana passada, para quem já esqueceu e está com a memória ruim. Em A Guerra de Troia, nos capítulos anteriores, vimos que essa é uma história da Grécia Antiga. É um dos muitos mitos da mitologia grega. Essa história acontece na Grécia, esse lugar com várias ilhas e vários reinos, cada um governado por um rei diferente. E em cima de uma montanha do Monte Olimpo existe o Palácio dos Deuses, seres mágicos que têm poderes como Zeus e Atena. Nós vimos também que Helena, a mulher mais bonita do mundo, se casou com Menelau e os outros reis da Grécia prometeram obedecer Menelau. Vimos também que um príncipe de uma cidade chamada Troia escolheu qual era a deusa mais bonita, Afrodite, e ela fez ele se casar com a mulher mais bonita do mundo, Helena, que já estava casada. Os dois viajaram de barco até Troia e Menelau, o marido de Helena, ficou bravo por ter perdido a sua amada esposa. E começou uma guerra contra Paris. Agora nós vamos para a parte 2 de A Guerra de Troia. Gente, Paris e Helena viajaram de barco até a cidade de Troia, essa cidade que tem umas muralhas muito fortes, muralhas indestrutíveis. É impossível destruir, de tão forte que elas eram. Menelau foi viajar por todos os reinos da Grécia, chamando os reis para entrarem na guerra do seu lado. 2 reis eram seus mais valiosos guerreiros. Sem eles, Menelau não iria para a guerra jamais. O primeiro deles se chamava Aquiles, e Aquiles tinha uma característica especial, a sua força. Aquiles era o homem mais forte de toda a Grécia. Sem um homem mais forte, Menelau não podia ir para a guerra. E sabem por que Aquiles era tão forte? Porque quando ele era um bebezinho, a mãe de Aquiles levou ele para um rio mágico. Esse rio faz as pessoas que entram nele ficarem fortes, tão fortes que o corpo fica indestrutível, invencível. O corpo do bebê Aquiles ficou muito forte, ficou indestrutível. Menos uma parte. Uma parte do corpo dele continuou fraca. A parte pela qual a mãe segurou o bebê, olha lá a mão da mãe, a parte pela qual a mãe segurou o bebê para ele não cair na água. O calcanhar, olha só, essa era a parte do corpo que a mãe estava segurando. O corpo de Aquiles era indestrutível, muito forte, exceto por essa parte aí, pelo calcanhar. Aquiles foi um dos guerreiros que foi para a guerra com Menelau. E o outro era um homem que tinha uma característica especial, a inteligência. O nome desse homem era Ulisses. Ulisses era o homem mais inteligente de toda a Grécia. Ele era o rei de uma ilha e lá ele morava com a sua esposa e com o seu filho. Ulisses também foi para a guerra junto de Menelau, de Aquiles e de todos os outros reis da Grécia, que eu não vou contar aqui quais eram, porque senão a história não vai acabar nunca. É uma história muito grande. E eles foram até a cidade de Troia. Os gregos, aqui ó, do lado de fora, Ulisses, Menelau, Aquiles, e lá do lado de dentro, Paris, Helena e os troianos. É a guerra dos gregos contra os troianos. E os deuses também foram participar dessa guerra. Afrodite, gente, Afrodite e Ares ficaram do lado de Troia. Por quê? Afrodite gostava de Troia, porque o príncipe de Troia tinha escolhido ela como a mais bonita, e Ares era o deus da guerra, e ele era namorado de Afrodite, a deusa do amor. Então ele ficou do lado da namorada dela. Já as outras deusas que não foram escolhidas, Hera e Atena, ainda tinham raiva do príncipe de Troia e decidiram ficar do lado dos gregos. Gente, então tinham pessoas nessa guerra, mas tinham também deuses participando. Até Zeus participou, o deus de todos os deuses, o deus dos raios na mitologia grega. Às vezes ele ajudava os gregos, e às vezes ele ajudava os troianos. Os gregos, gente,
tinham exércitos mais fortes. Ó, os gregos são os que estão aqui do lado de fora. Mas os troianos tinham do lado deles muralhas muito fortes, muralhas indestrutíveis, muralhas que foram construídas pelos próprios deuses. E desse jeito, a guerra foi continuando, e não acabava, e a guerra de Troia durou 10 anos. Isso mesmo, uma guerra que durou 10 anos e ninguém ganhava. A guerra só acabou depois de 10 anos, depois de todo mundo estar super cansado, graças à inteligência do homem mais inteligente, mais esperto de toda a Grécia, Ulisses. Ulisses teve uma ideia. Ele falou para os gregos juntarem madeira, mas não um pouco de madeira, muita madeira, muita madeira. E uma manhã, quando os troianos acordaram e olharam por cima da muralha, eles viram que os gregos estavam indo embora. Parecia que os gregos tinham desistido daquela guerra. E os gregos tinham deixado na frente da muralha uma estrutura gigante de madeira. Um cavalo de madeira. Era um presente para a cidade de Troia. Era um pedido de desculpas por 10 anos de guerra. Os troianos abriram os portões da muralha indestrutível, portões que só dava para abrir pelo lado de dentro. Abriram os portões pelo lado de dentro da muralha, colocaram um cavalo de madeira no meio da cidade e festejaram. Comemoraram. Finalmente aquela guerra tinha acabado depois de 10 anos. Só que no meio da madrugada, uma porta secreta se abriu no cavalo de madeira. E de lá de dentro saíram guerreiros, soldados gregos, que correram para os portões da muralha indestrutível e pelo lado de dentro conseguiram abrir os portões. E quando eles abriram os portões, sabe quem já tinha voltado? Os reis gregos com seus exércitos já tinham voltado. Eles tinham apenas fingido que estavam indo embora. E eles invadiram a cidade de Troia e ganharam a guerra. No meio da batalha, uma flecha envenenada saiu voando e se prendeu, vocês não vão acreditar, no calcanhar de Aquiles, a única parte do corpo dele que era fraca, que não era indestrutível. E por conta do seu ponto fraco, o calcanhar de Aquiles, o homem mais forte de toda a Grécia, morreu. O feitiço de Afrodite, a deusa do amor, o feitiço que ela tinha feito para Helena se apaixonar pelo príncipe de Troia, foi desfeito. E Helena voltou para casa com Menelau, o seu amado marido, e viveram juntos. E todos os outros reis da Grécia também voltaram para suas casas, para os seus lares depois da guerra. Todos menos um. Um rei. O rei, que era o homem mais inteligente de toda a Grécia, Ulisses, não voltou imediatamente. Ele ainda demorou mais 10 anos para conseguir ver a sua ilha e a sua família de novo. Mais 10 anos. Depois de 10 anos de guerra, ele demorou mais 10 anos para voltar para casa. Só que essa é uma história que eu não vou contar hoje. Por que Ulisses demorou mais 10 anos para voltar para casa é uma história que eu vou contar outro dia. Pessoal, essa foi a história da Guerra de Troia. Uma salva de palmas. Espero que vocês tenham gostado. Escrevam aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam dessa história. Qual foi a parte que vocês mais gostaram? Eu tô curioso para saber. Beleza? Um beijo, um abraço e tchau, tchau.